Porque o prefeito Ricardo Nunes deu a letra aí da possibilidade de reajuste no valor da tarifa de ônibus aqui na capital. Algo que foi muito questionado para ele durante as eleições. Vamos então com o Álvaro Nocera, que vai trazer essa história para a gente agora. Fala aí, Álvaro. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 13 em 1. Exatamente, o Ricardo Nunes ele foi muito questionado, principalmente nas eleições, com relação à tarifa dos ônibus a partir, então, do ano que vem. Esse valor, ele ainda não há ainda uma expectativa, nós não sabemos qual vai ser o valor dessa tarifa a partir, então, do ano que vem. Nunes disse que vai tentar chegar a um consenso com as empresas. Ele disse que quer ali um valor abaixo da inflação, né, para não ser um valor tão elevado. Se a gente for levar em consideração a inflação neste período, neste acumulado, teríamos uma tarifa de quase R$6, né? Nós temos ali uma inflação beirando aos 33% neste período, quando nós tivemos este último reajuste que aconteceu em 2020, durante a gestão de Bruno Covas, né? Que ele acabou falecendo neste ano inclusive da pandemia. Então nós não temos ainda, não sabemos, mas sabemos que teremos um reajuste a partir do ano que vem. A gente lembra que nós tivemos também um aumento nas tarifas de trem e de metrô. Elas saíram de R$ 4,40 para R$ 5,00 ali, pesando no bolso do paulistano, não é, Evandro? Isso mesmo, Álvaro Nocera. Fica aí que daqui a pouco eu vou conversar contigo de novo. O Álvaro que vai falar um pouquinho também sobre a questão relacionada ao dólar e ao Banco Central. Até já, Álvaro. Já te chamo novamente. Mas eu quero repercutir com vocês esse início de mandato e o quanto essas propostas que vêm no momento eleitoral, em que esses candidatos são colocados ali à prova, podem sair diferente no momento do mandato em que a realidade, né? A aguinha ali vai batendo nas costinhas do candidato, para não falar em outro lugar. E aí, né, a realidade, ela acaba permanecendo, ela acaba... Esqueci a palavra agora. Se impondo. Fala, Gani. Mas é exatamente isso, Evandro, porque, veja, a tarifa de ônibus está congelada desde a pandemia, 2020. Desde 2020, e evidentemente que nesse período subiu o salário, né? Subiu lá o salário do cobrador, do motorista, subiu o custo de manutenção de serviço, subiu a gasolina, subiu o diesel, enfim, então... não tem como, para você fazer ali o ônibus andar, você precisa... pagar, né, esses insumos. Caso contrário, o ônibus não anda. Então, é necessário, sim, infelizmente é necessário, a medida é correta. É claro que também nenhum prefeito em época eleitoral vai dizer que, olha, eu vou aumentar a tarifa porque ele sabe que vai perder voto, que a população, infelizmente, não vai receber isso bem, da nossa cultura isso, né? E aí esse debate não pode ser claro, mas tem que ajustar a tarifa, caso contrário, o ônibus não anda. Agora, quer uma boa medida para reduzir a tarifa? Catraca eletrônica, né? Sem o cobrador, que várias cidades já adotam no Brasil. Por que São Paulo precisa lá do cobrador e isso encarece a tarifa? Essa foi uma outra questão, né, que fizemos bastante aí para o prefeito Ricardo Nunes, e ele disse que não haveria a possibilidade de tirar. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia a possibilidade de reajuste agora? O prefeito não está falando nem em aumento, porque ele fala que não seria um aumento acima da inflação e etc., mas um reajuste diante da quantidade de subsídio que a prefeitura tem oferecido às empresas de ônibus desde 2020. Bom, dois aspectos nisso. O primeiro, em relação ao que o Alan lembrou agora, da questão do cobrador. Então, veja, de fato, há várias cidades que adotaram, né, a história da catraca eletrônica e tal. Mas, primeiro, se fizesse isso, aí ia ficar mais difícil pagar em dinheiro. E segundo, Alan, veja, e aí conversando com muita gente que usa ônibus todo dia. O cobrador, na verdade, ele se torna, além do cara que recebe o dinheiro, tal, e recebe cada vez menos dinheiro, porque hoje tem bilhete e tal, um auxiliar do motorista. É quando acontece alguma coisa na rua, ele que desce para resolver, acontece alguma coisa no ônibus, ele vai lá para ver. Então, a vida do motorista, que já exerce uma atividade bem intensa, seria ainda pior se não tivesse do cobrador. E o cobrador, ele, na verdade, eu diria assim, ele impacta muito pouco o preço final. O que impacta o preço final? Isso realmente é verdade. E nenhum político trata de frente, principalmente em ano de eleição. É que
como o Alan disse, os insumos subiram e tal, e o último reajuste aconteceu no início de 20. Ou seja, no começo do ano, vamos completar aí meia década que não tem reajuste. Eu sou a favor, sim, de que o poder público subsidie transporte, mas na ponta do lápis o prefeito tem um argumento forte para justificar esse reajuste. Como, aliás, já aconteceu com o metrô no começo desse ano. Durante vários anos, pelo menos aqui em São Paulo, as tarifas de ônibus e metrô eram iguais e agora do metrô é mais caro. O metrô de 5, do ônibus de 4,40. Aliás, o metrô, por exemplo, no Rio de Janeiro é mais caro que o de São Paulo. E várias cidades do país têm tarifas também mais elevadas que a da cidade de São Paulo. Agora, é preciso que os políticos falem disso abertamente.